Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje trocar uma ideia sobre o HTMX. Mais um mês acompanhando, vamos ver como é que ele tá, dar uma olhada no relatório. Melhoraram o relatório, hein? O pessoal do BTG está ligado na gente, né? Que bom, cara, que bom. Acho que o HTMX tem muito potencial, né, de se tornar um fundo muito maior. E a receita eles já sabem, né? O pessoal do BTG, vocês já sabem a receita, né? É só vocês baterem lá na sala do Rui, que é o gestor do BTG, e falar assim, cara, vamos fazer igual tá fazendo no BTG em todos os fundos. É muito fácil, cara. Bate na porta do homem, o homem já entendeu como é que faz, e é só fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do que tá sendo feito no BTG. Meu amigo, assim, eu fico pensando, né? Quando eu falo de BTG, traz pra mim, corta pra cá. Quando eu falo dos fundos do BTG, eu fico pensando no trabalho que vem sendo feito no BTG, que tá sendo muito bom. E eu fico olhando assim, fico assim, vejo os outros fundos e tal, eu fico olhando aqui e fico assim, gente, por que não fazer a mesma coisa? Sério, se eles conseguissem replicar o que está sendo feito no BTG em todos os fundos, cara, o BTG tinha assim, tranquilamente estaria brigando ali no top das gestoras, brigando com Kinea, brigando com agora Pátria, brigando com Sparta. É muito fácil, velho. Eles não fazem, não sei porquê, sabe? Sinceramente, né? A grande pênalti do BTG é que a asset BTG funciona da seguinte maneira: é como se fossem pequenas assets dentro de uma asset grande. Então não existe um cabeça para falar assim, gente, o relatório tem que ser assim. Gente, não vamos fazer esse tipo de merda, vamos fazer só, né, dessa forma. Não, gente, não, a gente não quer nenhum fundo nosso indo nessa direção, essa direção é cagada, sabe? Não tem isso. Então cada um é a Deus dará. Então você vê, tipo, o BTLG fazendo um puta trabalho e o BRCR é aquela nhaca, né? Sabe, não existe padrão. Agora tá melhorando um pouco, tá começando a ficar um pouco mais padronizado, mas, cara, tem muito a melhorar ainda. Muito a melhorar mesmo, né? Mas, paciência, pelo menos estão aí tentando melhorar alguma coisa e tal, né? E a gente fica de olho. HTMX, hoje R$138, o fundo parou de vender quarto, né, galera? Tinha tempo que ele vinha vendo esse ciclo de venda de quarto muito forte, pagando proventos astronômicos e tal, e agora que tá pagando um merrequinha, próximo de 80 centavos, o mercado falou, olha, eu não quero. É aquela coisa, né? O nosso querido mercado de fundo imobiliário, ele funciona da seguinte maneira. Vou ampliar aqui o gráfico um pouco. Funciona da seguinte maneira. A TMX está lá pagando pouco e tudo, a cota dele vai estar aqui assim, lá nos R$100, 110, por aí. Começou a vender quarto loucamente, a cota vai indo, 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 bate 190, quase 200 conto, aí corrige e tal, vai de novo, papapá, vamos lá, loucura, tá pagando pra cacete, mais de R$200. Aí as pessoas comprando loucamente, pagando 200 conto na cota desse fundo, aí ele vai fazer uma emissão, a coisa... Aí o cara comprou aqui e vende aqui. Comprou por 200, tá vendendo a 138, porque o fundo antes estava pagando R$2 por cota, quase R$4 por cota, agora tá pagando pouco, agora não presta mais, vou vender. Né? Ninguém mais fala de HTMX, né? Começou, vocês vão ver, é só entrar no ciclo de venda de quarto de novo, que essa cota vai começar a subir de novo, e aí vão começar a falar de HTMX, que é o melhor fundo, que não sei o que, pererê parará. É desse jeito que funciona o nosso mercado, né? Aqui o relatório, novo relatório, que eu gostei bastante, né? Ele já falando um pouco do fundo e tal, ficou um pouco legal, explicando um pouco pro cotista, né? Que ele fala, a operação de fevereiro foi positivamente impactada pelo carnaval, que foi postergado, né? O que favoreceu as hospedagens em São Paulo. Também teve o show da Shakira, que ajudou bastante, né? Esse tipo de evento, galera, grandes shows, grandes feiras que tem em São Paulo, isso ajuda demais esse fundo, né? É o que ele comenta aqui, né? É um fundo de R$420 milhões. A cota patrimonial 145, então agora está abaixo do VP, ligeiramente abaixo do VP, né? As taxas e tudo mais, são 37 mil cotistas. E aí em março também ele destaca um aumento na demanda corporativa, que também ajuda esse fundo bastante, né? Na parte macro, é irrelevante pra gente, não fala nada de hotel aqui, não tem nada de hotel. Aqui ele fala da 16ª emissão de cotas, né? Que ele comprou esses hotéis, esses 3 hotéis aqui. Cara, aquela coisa, o novo hotel é bom. O Ibis Morumbi, o Ibis Budget Morumbi já são mais meia boquinha, né? A gente vê a nota do Booking aqui, 7.8, 9.2. Vocês sabem, né, galera? Eu fico muito em hotel mesmo.
E se vocês não querem ter dor de cabeça, acima de 8 no Booking, vocês não vão ter dor de cabeça não. Abaixo de 8 já começa a ter uns tumultos aí, né? É mais ou menos assim que funciona. Então a gente vê aí esses dois aqui mais meia boquinha, mas é aquela coisa, cara, o Hotel Ibis, né? Principalmente o Ibis Budget, não é hotel. O cara vai dizer, vou ficar uma semana em São Paulo e vou pegar um Ibis Budget. A pessoa não vai fazer isso. Não é o público. O cara que pega o Ibis Budget é o cara que fala assim, nossa, tem o show da Shakira. Ele vai para São Paulo para ver o show, e se ele não conseguir emendar a ida na volta para ir ver o show e depois voltar, se ele não conseguir fazer isso, ele, então vou pegar um hotelzinho, porque aí, pô, eu vou lá, eu fico um dia em São Paulo, vou lá na Paulista, não sei o que e tal, mas é um hotel tipo assim, cara, é só pra dormir, sabe? Só pra isso. Nem café da manhã essa bagaça tem que pagar por fora o café da manhã. Cara, sério, quem é meu do canal sabe, né? O pavor que eu tenho de Ibis, né? Você tá doido. Mas enfim, aqui ele comenta a respeito daquele programa, o Perse, né, que foi o programa aí para ajudar hotéis e eventos durante a pandemia. Esse negócio tá rendendo até hoje, né? Tá rendendo até hoje, hein? Alíquota zero em vários impostos aí e tudo. E aí mudaram a lei e tal, não sei o que, e aí estão fuçando, né? Estão mexendo no doce ali. Taxa de ocupação foi razoável, 57%, a diária média 527, lembrar que é uma época de uma demanda um pouco menor, né? O Heavy Park é você pegar a sua diária média vezes a taxa de ocupação, foi de R$300.000, né? Aqui o recebimento por quarto foi R$2.800, e ele comenta, né, os aluguéis foram de 2.821 por apartamento, um aumento de 26% em relação ao ano anterior, bom demais, né, por conta do carnaval e do show da Shakira. E a taxa de ocupação também foi boa, 57%, 11 pontos percentuais em relação ao mesmo mês do ano anterior. A diária média também, né, caminhou, né, teve um acréscimo legal em relação ao mesmo mês do ano anterior. E o Heavy Par foi R$300, né, um avanço de 30% em relação ao Heavy Par do ano anterior. Então foi assim, muito bom os números aí do HTMX. Esse fundo, galera, é até difícil ficar analisando os números dele de um ano versus outro, porque assim, esse ano teve show da Shakira, ano passado não teve show da Shakira, então como é que você vai fazer uma comparação? É muito difícil analisar esses números, né? Você tem que pegar o consolidado anual, fazer uma projeção de mais longo prazo, porque você tem que acabar suavizando essa curva do gráfico dele. É a mesma coisa se você chegasse aqui, fosse fazer um gráfico dele, o gráfico ia ficar, né, desse jeito, toda hora o gráfico ia ficar sobe, desce, né? Se fosse fazer um gráfico de HTMX, ele ia ser mais ou menos assim, né? Então acaba que o ideal para HTMX é você meio que suavizar, aí cai, aí depois sobe de novo. Então assim, o ideal desse fundo é você meio que, pronto, é você meio que suavizar essas curvas, né? Você vê mais ou menos aqui assim, ó, né? Aí aqui essa alta que teve, tanto essa alta quanto essa baixa, no final a média fica mais ou menos aqui assim, né? Então é mais ou menos isso, né? Acaba tendo que suavizar porque tem muito efeito não recorrente e tal, né? Acaba ficando um pouco difícil de analisar. Depois, isso é muito fácil de fazer no Excel, viu? Para os mais tarados de estudo de fundo imobiliário, só você pegar esses valores todos, jogar no Excel, fazer uma planilha, jogar isso tudo no Excel. Acho que até a inteligência artificial deve conseguir fazer isso de forma bem fácil. Jogar isso tudo no Excel e mandar ele traçar a linha para você. Ele traça direitinho a média, considerando, né, essa brincadeira toda aqui. E aí você consegue ter uma ideia mais ou menos se está tendo crescimento, não está tendo. Enfim. Nesse mês, cara, olha só, ele não vendeu nada, por isso que a renda veio tão meia boquinha, né? Não tá vendendo quarto, né? Então é assim mesmo, por isso que o fundo mergulhou tanto. Mas é aquela coisa, né? Qual é a hora de comprar HTMX? É quando ele estiver entregando R$3 por cota? Não, é a hora que ele tiver, né? Agora, né? Lembrando, não é recomendação de compra e venda de nada, mas a hora de comprar HTMX é agora. Porque daqui a pouco ele entra no ciclo de venda. Quando ele está no ciclo de venda, você já está posicionado. Aí você compra a cota R$130 e poucos, e depois você vende a 200 se você quiser. Se você não quiser, você continua com ela e segue a vida, né? Pois bem. Aqui os quartos, o segmento, ele é muito focado nesse economia, nos mais meia boquinha, nos Ibis Budget da vida, né? E a gente vê muito focado também na rede Ibis, né?
E aqui todos os hotéis que ele tem e tal. Tem Ibis pra caramba, né? Os mais variados para todos os gostos aí lá em São Paulo. Aqui é a localização. É só hotel em São Paulo, né? É muito hotel em São Paulo. Eu confesso, como eu já falei com vocês em alguns vídeos e tal, eu gostaria de ver esse fundo expandindo um pouco, né? Saindo só de São Paulo, indo para outros lugares, né? Tem algumas regiões que tem aí demanda agregada. Claro, não vai comprar 19 hotéis no Rio de Janeiro, igual ele tem em São Paulo. Não, pô. Mas você vai comprar um no Rio, comprar um em BH, comprar sei lá, um em Salvador, um negócio assim, sabe? Tipo, bem pontual, mas indo, ampliando um pouco o leque. É o que eu falei. Se o BTG quiser, né, o BTG consegue ser um dos melhores assets que a gente tem no mercado. Basta eles quererem, basta eles padronizarem os processos lá dentro. E aí, um fundo como esse, cara, que hoje é um fundo pequeno, de nem 500 milhões de reais, tem muito potencial para ir crescendo e virar um fundo de 2 bi, 3 bi, 4 bi, né? Basta o BTG criar vergonha na cara e falar assim, cara, vamos padronizar a nossa gestão de fundos. A gente quer que todo fundo vá nessa direção. Ô BRC, sai pra direção errada, volta aqui, meu filho, para de fazer cagada, tem 10 anos que vocês estão fazendo merda, volta pra cá, vamos, direção correta, sabe? Esse tipo de coisa. Mas é isso, beleza? Então valeu aí, tamo junto, até a próxima, fui!